Meus amigos, boa tarde, boa noite, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Não sei que hora vocês vão ver o vídeo, mas eu passo a noite. Eu gravo de manhã e passo a noite. Quando minha filha que trabalha aqui, passa também. Não dou conta. Vamos, estou feliz com o Senhor, sou grato a vocês pelo apoio que vocês têm me dado, pelo incentivo. E são bênçãos que o Senhor colocou no meu caminho. Verdadeiros amigos, companheiros de jornada. Não é fácil. Não estou reclamando, não estou murmurando. Você ficar o dia inteiro sozinho em casa. E às vezes tem um pedaço da noite, né? O pessoal trabalha e dura aqui. Eu não sou cadeirante, não tem como locomover, né? Mas eu estou feliz com o Senhor, sou grato a Ele. Tudo foi acontecer Deus na minha vida. Vamos começar o vídeo assim nesse sábado, último dia de semana. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua graça, pela tua presença, pela tua misericórdia. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por all pensamento e ignorância. Que o filho que eu posso fazer, pregador, Senhor, perdoa-me, Pai, sou pai, sou pecador. Perdoa da minha casa, você sabendo que tem que ter no teu espírito, Pai, pela nossa iniquidade, Pai. Fala conosco, Pai, hoje no livro do profeta Jeremias, capítulo 22, versículo 3. Também no livro do Evangelho que Jesus Cristo escreveu Mateus, no capítulo 13. Teve exortação para consolo, para edificação, e a vontade do Senhor e não a nossa. Amém. Eu ia deixar de fora hoje o profeta Jeremias, porque o capítulo de Mateus é bem grande. E hoje no TikTok eu vou postar o vídeo da minha saudação na igreja ontem. Livro do profeta Jeremias, capítulo 22, versículo 3, diz assim: Assim diz o Senhor, exercer o juízo e a justiça, e livrar o espoliado da mão do opressor, e não oprimir ao estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva, nem passar violência, nem derramar sangue neste lugar. É uma ordem que o Senhor nos dá, através do profeta Jeremias. Ele mesmo falando pela boca do profeta, assim diz o Senhor. Eu falando, exercer o juízo e a justiça, livrar o espoliado, que livrar aquele que está sendo oprimido da mão do opressor, daquele que não tem para como se desfazer das suas vidas, do seu. Então é isso. Não oprimais o estrangeiro, não oprimir, não envergonhar, não falar palavras que machucam o estrangeiro. Aí está uma causa, irmão. Fala o estrangeiro, porque nós fomos estrangeiros na terra do Egito. E hoje nós que estamos Jesus, somos estrangeiros para esse mundo. Então não devemos oprimir as pessoas desse mundo, que ainda não conhecem Cristo. Nem o órfão, nem a viúva. Então, a verdadeira cristianismo é cuidar do órfão, da viúva, da necessidade, da causa da viúva, né? E não derramar sangue inocente neste lugar. Não cometer crime, não cometer violência nessa terra abençoada que Deus nos deu. Essa é a mensagem do profeta Jeremias, capítulo 22, versículo 3. Ela está no Mensa, só que eu passo só a mensagem, só escrevo o versículo. Vamos agora para o Evangelho de Jesus Cristo escreveu Mateus, no capítulo 13, a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado no mar. E anunciou-se muita gente, e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava pé na praia. Falava de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu sobre o pé do caminho,
e vieram as aves e a comer. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha fundo, não era na terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Essa primeira parábola, quando semeava, a semente semeava é a palavra. Uma parte caiu no pé do caminho. Uma parte você entrou no seu ouvido e saiu na outra. Não teve raiz, não deu fruto, você não deu ouvido. Essa é quando a pessoa está com o coração duro, não quer ouvir a palavra do Senhor, está disposto a não ouvir a mensagem do Senhor, não dá ouvido ao que o Senhor fala. A palavra é em vão. Ela entra no ouvido e sai no outro, porque ele está contaminado com as coisas do mundo. A outra parte caiu em pedras, aonde não havia terra bastante. Essa que caiu em terra, caiu no caminho, que não tinha terra, é aquela que está no coração, onde o coração está cheio de soberba, cheio do desejo desse mundo. Ele pega a palavra, alega por um momento, depois ele esquece e volta novamente a fazer o que desagrada a Deus. A tradução de Jesus não é desse jeito, mas a palavra é essa. Eu traduzo porque eu entendo, mas é essa a tradução mesmo. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e se focaram. A que caiu entre espinhos é aquela que cai sobre um coração machucado, um coração que deseja estar fazendo a vontade do homem e não a de Deus. Essa caiu, não deu fruto. Ela secou, morreu. A outra caiu em boa terra e deu fruto. E um a 100, outro a 60 e outro a 30. A que deu fruto é aquela que tem o coração aberto, aquele que entende o chamado do Senhor e vai trabalhar na seara do Senhor e leva a palavra, a mensagem. Essa é a que dá fruto, aquele que tem o coração aberto para receber a palavra e tem o amor de Deus em sua vida. Essa cai em boa terra. É aquele que tem o cuidado da palavra do Senhor. E ele termina: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Entenda essa parábola. Ela é traduzida mais na frente aos discípulos. Ele pega ela da hora ali, Mateus 13, do capítulo 1, do versículo 1 até o 22, até o 23. Ele faz entender. Ele é traduzido por Jesus Cristo, não como eu traduzi, mas a tradução é a mesma. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz a 100, outro a 60 e outro a 30. Então vamos dar ouvido ao que o Senhor fala, o Espírito fala conosco, vamos dar fruto, vamos semear essa semente que o mundo está precisando. O mundo está com fome, está com sede da palavra do Senhor. Eu estou com fome, com sede. Eu sei que você também está. De aprender, de encher a nossa mente, o nosso coração da palavra do Senhor, para darmos fruto e fruto com abundância. A parábola do trigo do joio. São parábolas
São palavras duras que você trazem para a igreja. Essa noite, meu pastor ligou para mim trazer a palavra amanhã. E eu falei que sim, que à noite eu estive pensando em trazer essa mensagem, que está nesse capítulo 3, versículo 24 ao 28. Mas eu achei pesado, mas é o que a igreja está precisando. É o que nós estamos precisando de conserto. Eu vou ler agora. A parábola do joio e do trigo. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao semente, ao homem que semeia boa semente no campo. Mas dormindo o homem veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tudo no teu campo boa semente? Por que tem joio? Ele disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio, não arranquei também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direis ao ceifereiro: colhei primeiro o joio e atai-o em molho, para queimar mais o trigo, a juntar no meu celeiro. Essa palavra, essa palavra do joio e do trigo é a palavra do Senhor. Ele semeia a palavra num bom coração, com amor, no seu coração. E ali nós vamos para a igreja, vamos congregar. Isso faz parte também do nosso trabalho, nosso familiar. Toda parte nós vamos tem os 8, tem o 3. Pessoas más, pessoas que perseguem. Mas aqui quando os servos daquele vê que o joio está, pergunta quem plantou. O joio foi o inimigo, quem planta o joio, quem planta a coisa errada no seu coração, na tua mente, é o inimigo das nossas almas. E por um inimigo plantou. E por quer que a gente tira? Deus não quer que nós tiramos o joio do meio da igreja. Ele quer que a gente cresça junto, para que eles aprendam e se libertem. Ele quer que a gente leve a boa palavra para que o joio muda. E que a gente cresça junto, para que ele também dê fruto. Mas se ele não mudar, se ele continuar sendo joio, Deus fala: não tire, não arranque, deixa ele crescer junto. Na época da ceifa, na época da colheita, eu vou dar ordem aos anjos, eles vão tirar o joio, o trigo e pôr no meu celeiro. Vai tirar o joio e lançar no fogo. O joio, irmão, está no meio da igreja, vai ser lançado no fogo. O joio é aquele que fala mal do líder, é aquele que fala mal da palavra, aquele que julga nada para ele na igreja, tá bom. Assim é no teu trabalho. Também tem joio. Não falo como cristão evangélico, mas falo como Deus fala. Falo como um homem. Quando eu não era cristão, eu via no meu trabalho, na minha escola, eu via esse joio. Eu estudei em 1970, eu tinha uma professora que ela não gostava de ninguém, que eu não sei porquê. Eu cheguei a perguntar para ela: professora, ela não gosta de mim não. Ela virou as costas e falou. Aí passou um dia, ela falou: não gosto desse jeito nenhum. E eu não sei porquê. Eu era o aluno mais quieto da sala, quieto mesmo.
Então, na minha vida ela foi um joio, mas ela serviu para mim de aprendizado. Aonde eu passei no meu trabalho, todo lugar que eu trabalhei eu vi que tinha pessoas como ela, que eram um joio da minha vida. Mas é para me ensinar a ser prima, é para me ensinar a ser boa semente. Porque aquelas pessoas a gente esquecia. Apesar de muito, antes de eu conhecer Jesus, quando eu conheci a palavra, eu também era justo. Mas eu não fazia nada para evitar pessoas. Eu só era cruel, estúpido, mas eu tinha o coração mole. Então, essa é a parábola, irmão, do versículo 31 até o 38, é outra parábola. A parábola do grão de mostarda. Tudo tem de respeito à palavra do Senhor. O Evangelho, o bem, o amor que Deus tem em nós. Tudo diz respeito a mim e a você. O Senhor tem atrapalhando aqui, meus irmãos. Outra palavra de propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeia no seu campo, o qual é realmente o menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior planta e faz-se uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e aninham-se a seus ramos. Outra palavra propôs: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo se levede. Tudo isso disse Jesus por parábola, a multidão e nada de palavra, sem parábola, para que cumprisse o que foi dito pelo profeta que disse: abrirei em parábola a boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. A parábola do grão de mostarda é a palavra do Senhor, que é lançada para mim e para você. Essa palavra tudo diz respeito ao reino do céu, à nossa vida espiritual. A palavra, o grão de mostarda, ele é pequenininho, não sei se você conhece, um carocinho preto, parecendo um ovo de codorna, só que ele é preto. Então, mais ou menos daquele tamanho. Então, ela é lançada na terra. Quando ela cresce, ela faz uma árvore enorme, dá sombra, você se agasalhar do sol, dá galho para os pássaros dormir. Assim é você e eu. A palavra do Senhor, nós deixarmos ela crescer no nosso coração, ela vai curar muitas almas, ela vai dar sombra, a sombra do Espírito Santo vai dar sobre nós e vai dar sombra àqueles que estão no calor da aflição desse mundo, no calor da perdição desse mundo. Jesus quer que nós sejamos esse grão de mostarda, que ele lança na terra e dá fruto. É o que Deus Jesus quer de mim e de você. O amor, a misericórdia e a paz comum. Aí agora ele vai dar a explicação da palavra do joio do trigo. Essa eu vou só ler para nós entendermos o que eu falei e Jesus fala também. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a palavra do joio do campo. Ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do rei, e o joio são os filhos do maligno. Não foi assim a minha tradução, mas é essa a tradução. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e a ceifa são os anjos. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio
recolhido, queimado no fogo. Assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão o seu reino, tudo que causa escândalo e o que cometem iniquidade. Lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer. Sejamos o trigo nesse mundo. É preciso mudar, nascer de novo, manter na posição de soldado, crescendo cada dia mais para as coisas, virando as costas para as coisas do maligno. A palavra que o maligno lança no meu coração. E ele quer te destruir. Ele quer tirar da presença de Deus. A parábola do tesouro escondido da pedra e da rede. Talvez não vai ter tempo, não. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu-a. E pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem que negocia e busca boas pérolas, encontrando uma pérola de grande valor, foi vendeu-a quanto tinha, comprou-a. Vendeu tudo que tinha e comprou-a. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, que apanha todas as coisas na quantidade de peixe. Pérola, uma pedra, quando você compra, onde você acha uma pedra que dá, um lugar que dá muita pedra, dá ouro, prata, você corre, compra aquela terra, assim temos que ser nós. O campo, nós temos que ser o campo, a boa terra, onde se semeia boas palavras, e nós venhamos semear, dar semente para o crescimento das multidões. Semelhantemente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, a qual põe muitas espécies de peixe. Assim, quando é lançada a rede para pegar os peixes, nós somos os peixes. A palavra é lançada para nos pegar. Pega tudo quantidade de peixe. A palavra do Senhor pega toda a quantidade de pessoas que estão sobre essa terra. Mas um não tem raiz, outro não tem força, não prefere as coisas do mundo. Esses serão lançados fora. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus que escreveu Mateus, no capítulo 3. O versículo 38 diz assim: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Jesus fazia milagres, mas ele, aonde ele viu que o coração era duro, que a pessoa era incrédula, que não dava valor ao que falava, ele não fazia muitos milagres. Ele voltava aonde tinha necessidade, ele viu que o povo queria e ia dar ouvido ao que ele falava. Mas ele falava a todo mundo, a toda pessoa. Mas ele fazia os milagres dele. Aonde via que as pessoas não iam só com o interesse de receber a bênção, mas também com o interesse de abençoar as pessoas e se transformar. Esse é o nosso dever, de lançar a rede, levar a boa palavra. E fazer, através do Senhor, das orações, que Deus faça maravilha, para que nós tenhamos tudo. Vamos orar, vamos fazer uma. Já acabou o tempo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas vidas, perdoai-nos, Deus. Não deixe que a tentação, mas livre do mal.
que teu rolo, o poder e a tua Senhor também. Irmão, Jesus Cristo está voltando, Jesus do céu vai cantando. Bom sábado, bom final de noite. Um abraço, irmão Jorge.